Galerinha, então, bom dia, né? É, vocês, vocês sabem que na próxima semana a gente vai iniciar uma semana de provas, né? E aí, para a gente iniciar essa semana de provas, era necessário que a gente fizesse uma revisão daqueles conteúdos que a gente viu durante o mês, né? Para a gente não ficar tão perdido na hora da prova. Então a prova de vocês, ela está baseada nesse conteúdo, né, que vocês podem ver aí, que é o gênero textual diário, e ela está baseada também nesse conteúdo que é os substantivos. Então eu vou passar para vocês aqui algumas dicas, né, de como a gente pode interpretar esses textos e, no caso, o que seria esse texto, tá certo? Para quando vocês chegarem na próxima semana, né, a gente não tá tão perdido nessa questão desses conteúdos. Então, no caso, o que seria o gênero diário, né? Vocês têm aí uma imagem, né, que diz a definição. E a imagem ela diz o seguinte, né? O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos, fatos do cotidiano. O que a gente já tinha visto em sala de aula, né? Eu acho que isso não é nada novo para vocês. Ainda que a expansão da internet, né? Aliás, ainda com a expansão da internet, o diário manuscrito, ou seja, ele é escrito mesmo à mão, né? Tem sido um pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir esses textos com papel e caneta. Gente, olha, embora a internet ela tenha sido uma ferramenta muito boa, né, para as pessoas se expressarem, mas mesmo assim ainda existem pessoas que não se satisfazem só com a internet. Então tem algumas pessoas que querem colocar só para si, né, algum desejo, algum sentimento, alguma coisa. E aí, né, para isso é que serve o gênero diário, tá bom? Lá na frente a gente vai ver alguns exemplos do gênero diário e aí vocês vão ver que não algo tão algo tão do passado, tá bom? Então, na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem a mesma característica e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Então, aí na imagem vocês podem ver um diário, né, sendo escrito, provavelmente por uma mulher, né, pelas cores, né, pelas organizações que tem aí, tá bom? Mas o diário pode ser também para homens, mulheres, crianças, tá? O diário antes da internet. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias, né? Quantos escritores, quantos poetas não faziam poesias nos diários e depois eles passavam para os livros. Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, né, vem de uma língua muito antiga, que no caso é o latim. Está relacionada com o termo dia, né, e pode ser considerado uma autobiografia. Ou seja, as pessoas elas escrevem sobre elas mesmas no diário. Dificilmente elas escrevem sobre outras pessoas, né? Elas vão escrevendo aquilo que elas sentem, aquilo que elas gostam de ver, tá bom? Aquilo que elas têm como dúvida durante o dia, né? Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias, que marcavam a oralidade dos textos, haja vista seu número reduzido de leitores, ou seja, não tinha um número muito não tinha um número muito grande de leitores, né?
A maioria das pessoas que liam o diário eram as próprias que faziam, tá certo? Quanto a isto, os blogs, que atualmente correspondem a uma evolução dos diários, podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Ou seja, no diário era muito informal, né? Você podia escrever de qualquer, aliás, da forma que você quisesse. Porém, né, nos blogs as pessoas escrevem um pouco mais elaborado, né? Até porque os diários, como diz aí o terceiro parágrafo, né, eles eram produzidos para ser lidos com para as pessoas que faziam, né? Eles não eram produzidos para ser lidos para as pessoas que estavam fora, tá bom? Então, é por isso que determinados diários eram até colocados chaves, né? Eram colocadas peças para que ninguém abrisse, para que ninguém visse, tá certo? É por isso que hoje vocês têm aquelas agendinhas que às vezes a gente pega, né? E tem um clipe, às vezes tem um botão, às vezes tem alguma coisa para fechar ela bem, que é para ninguém pegar, tá bom? Tudo isso daí foi herdado do diário. Características do diário. O diário, né, é um relato, olha aí, ó, pessoal. São histórias verídicas, né? Ninguém pega um diário para estar escrevendo mentira. As pessoas pegam os diários para estarem escrevendo sobre a vida delas, tá bom? Registro de acontecimentos, escritos em primeira pessoa. Como assim, Léo, em primeira pessoa? A gente utiliza a palavra eu, né? A gente não utiliza a palavra ele, a gente não utiliza a palavra ela, a gente sempre vai utilizar a palavra eu, porque sou eu que estou escrevendo, tá bom? É um caráter íntimo, confidente, ou seja, é como se você estivesse contando para um amigo aquilo que você está sentindo, tá bom? Subjetividade, espontaneidade, você podia escrever qualquer coisa que você quisesse no diário, tá bom? Escrita confessional, tá? Você poderia confessar diversos segredos no diário. Um vocabulário é simples, não precisa você escrever com palavras muito difíceis. A linguagem é informal. Os textos são assinados, né? De onde é que a gente tem a ideia de que a gente, ao fazer um texto, a gente precisa assinar, né? Do diário. Todo diário, basicamente, era assinado por aquela pessoa que fazia o diário, né? Então aí a gente tem a estrutura, olha. Como é que a gente faz um diário? A gente tem a data, a gente tem um local, né? A gente tem um vocativo. O que é um vocativo? É um chamado, né? Então você tem aí, ó, querido amigo diário, ou então querido diário. As pessoas às vezes começavam dessa forma, tá bom? É, corpo do texto, né? É onde se desenvolve os relatos, né? As ideias, as sensações do autor, tudo aquilo que o autor viveu no dia, né? Vai ser chamado de corpo do texto, tá bom? E por último, a assinatura. As pessoas colocavam a assinatura sempre no final, né? Para dar assim aquele ar, daquela graça, né? Para que a coisa ficasse bem feita, para que a coisa ficasse elaborada. Ninguém assina uma coisa antes de ler, antes de fazer, né? Você só assina uma coisa quando você tem certeza que é aquilo mesmo, tá bom? Então aqui você tem um exemplo de um diário, tá? Olha aí o exemplo do diário, olha. Então vocês têm aí, ó, Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Isso daí se refere à primeira coisa que a gente viu lá em cima, tá certo? Que é a data, né, o local. E aí ela começa aqui, olha, com o vocativo. Querido diário. Pronto. Então vamos fazer aqui a leitura, olha. Hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o dia das bruxas, né? Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer.
Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para minha cabeça. No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando para responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro, pensando que não quero mais voltar para a escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para Ana e para Célia. Acho que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, eu estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei: quero ajudar as pessoas a fazer a diferença no mundo. Tenho fé nisso. Termino esse dia com uma frase de um autor que gosto muito, de Drummond. Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos. Boa noite, Helena. Ou seja, olha, aqui tem como a gente perceber, né, toda a estrutura que a gente tinha estudado, né, lá no tópico anterior. Então vocês têm aí, ó, Passo Fundo, 31 de outubro de 1997, que no caso é a data e o local. Vocês têm o vocativo, que é o querido diário. Vocês têm o corpo do texto, né, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto parágrafo, né? E no final aí, boa noite e a assinatura, que é, né, da Helena, tá bom? Então essa, pessoal, é a estrutura que a gente tem no diário, tá bom? É uma estrutura simples, tá certo? É um gênero simples, não é um gênero complicado demais, tá bom? Então eu acho que nessa prova que vocês vão fazer, vocês não vão ter muita dificuldade não, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos de diário. Eu acho que vocês já fizeram alguns exercícios, né, do diário de Zátila, do diário de Anne Frank, né, que Anne Frank era aquela pessoa, né, aquela judia, tá bom? Que ela participou dos campos de concentração, né? Ela viveu a guerra e tudo mais, e tudo que ela ia vivendo naquela guerra, ela ia anotando no diário dela. Então, o diário da Anne Frank não serve só para ela, né? Ela serve para o mundo todo, porque as pessoas passam a conhecer, tá bom? O que é a guerra a partir dos relatos que a Anne Frank fazia, tá bom? Então aí vocês têm o Diário de Zátila, vocês têm o de Anne Frank, vocês têm alguns diários, né, que eu coloquei aqui como fonte religiosa, né? Às vezes as pessoas tinham experiências religiosas com com o Deus que você acredita, né? As suas experiências de fé, e aí você acaba anotando no diário aquelas experiências, porque são experiências que marcam, né? Então vocês têm aí uma, um diário católico, né? Vocês têm aí um diário evangélico, tá certo? Então aí no diário católico vocês têm uma freira, né? Santa Faustina, que tinha as experiências de fé, né, que ela tinha, com aquilo que ela acreditava, tá certo? E vocês têm o diário de Anne White, né, que ela também tinha as experiências de fé dela,
né? Então, ao longo do dia, elas tinham determinadas experiências e no final elas anotavam, né, aquelas experiências para que as outras pessoas soubessem de fato o que é ter fé em alguma coisa, né? O que é ter esperança em alguma coisa, tá bom? Abaixo vocês têm aí algumas coisas que a mídia também fez, né, a partir desse gênero diário. Vocês têm um desenho aí, né, que é o Dog Funny. Eu acho que não é do tempo de vocês, mas eu acho que se vocês perguntarem aos pais de vocês, eles vão se lembrar bem direitinho, tá bom? Era um desenho que passava aí na cultura, mas eu acho que se vocês pegarem aí no YouTube, vocês vão, né, vocês vão encontrar bem direitinho, né, alguns episódios, algumas coisas. É muito legal, né? Ele passa o tempo escrevendo no diário e aí a partir desses contos, né, o próprio desenho leva ele a determinadas ações, né, o que ele fez durante o dia e tudo mais. O outro aí, vocês têm o Diário de Daniela, né? Eu acho que foi uma novela produzida pelo SBT, né? Há pouco tempo que também envolve esse gênero diário. Então, para vocês perceberem que esse gênero diário ele não é um gênero só para as pessoas que escrevem, né? Ele é um gênero para todo mundo e é um gênero que mexe com todo mundo, né? E dá para fazer várias coisas a partir desse gênero, tá certo?